Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um momento de estudos da obra de André Luiz sobre a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Nós estamos vendo, neste momento, o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 6, que tem subtítulo Precioso Aviso. Mas antes, como sempre gosto de fazer, quero convidá-los a curtir e compartilhar este vídeo, acompanharem, meus queridos, a playlist que fica ao final do vídeo, para que vocês possam acompanhar desde o primeiro momento da partilha, para que vocês possam entender todos os capítulos que estão interligados uns com os outros e venham participar aqui conosco sempre. Recordando também que logo abaixo na descrição do vídeo eu deixo para vocês que tiverem interesse o link da FEB para que vocês possam baixar as obras básicas de Allan Kardec para o seu estudo, porque é muito interessante que aqueles que estão acompanhando aqui o nosso trabalho possam pelo menos ler o Livro dos Espíritos, ok, queridos? Que é bastante interessante, muito instrutivo para a nossa elevação eterna, não apenas para o nosso conhecimento nesta vida, mas sim que carregaremos conosco. E é muito importante que a gente leia pelo menos o Livro dos Espíritos para poder entender do que se trata a vida espiritual, não é? Que o nosso querido amigo e irmão em espírito, André Luiz, vem aqui nos ofertar com tanta gentileza, não é? Para que a gente possa estar aprendendo, fazendo com que essas considerações que André Luiz traz aqui sobre a vida dele possam fazer a diferença na nossa vida, porque é essa a ideia da espiritualidade maior quando nos traz os livros, não é mesmo? E André Luiz é um jornalista do espírito, não é mesmo? É um amigo maravilhoso que está aqui nos presenteando as suas experiências espirituais, para que nós aprendamos tanto com aquelas que foram difíceis, quanto com aquelas que são proveitosas. Com as que foram difíceis, para que a gente possa não cometer os mesmos erros. Com as proveitosas, para que a gente possa trazer para a nossa vida diária, não é mesmo? Então, vamos aqui estudando num passo a passo. A cada um dos capítulos nós vamos vendo os parágrafos, vamos lendo, vamos depois esmiuçando conforme a espiritualidade maior vai nos intuindo e vamos então nesse aprendizado enriquecendo o nosso dia a dia, a nossa vida e a nossa jornada de evolução como espíritos eternos que todos somos. Então, meus amados, vamos começar aqui a nossa leitura e posteriormente eu vou tecendo breves comentários. Então, André Luiz nos começa dizendo o seguinte: no dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me: como vai? Melhorzinho? Olha, gente, já quero aqui começar comentando essa parte inicial com vocês, não é? Clarencio, que nós sabemos é um dos ministros da colônia espiritual Nosso Lar, está sempre muito carinhoso, muito dedicado para com os seus assistidos, entre eles o nosso querido amigo André Luiz. E, gente, olha como é que ele se dirige para André Luiz. Como vai? Melhorzinho? Ou seja, ele sempre trata André Luiz como um pai trata um filho. E aí, meu filho, como vai? Tá melhorzinho? Né? Aquele carinho, aquela consideração, aquele acolhimento que ele dá sempre para André Luiz e certamente para todos os outros assistidos a quem ele acompanha pessoalmente. Olha que lindo, gente. Eu acho muito linda a atitude de Clarencio, né? Que é aquele velhinho querido que sempre é descrito com muito carinho por André Luiz, que é aquele espírito de escola, né?
que é um dos ministros, um dos 72 ministros da colônia espiritual Nosso Lar, e ele trata o André Luiz com todo esse afeto, com todo esse carinho, com toda essa dedicação de um pai para com um filho. E aí, André Luiz continua nos dizendo: esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores sentaram-se comodamente a meu lado. O que André Luiz está nos falando aqui? É a verdade, né, gente? No mundo, às vezes, o carinho fraterno ele é mal interpretado, né? Um assistido, às vezes, que possa receber o carinho de um médico ou de um enfermeiro que esteja ali lhe acompanhando, ele talvez interprete mal, né? Esse carinho fraterno. E às vezes até pode haver uma conotação sexual, mas só que no mundo espiritual isso não acontece. É sincero, é leve, é um pai tratando de um filho, não é mesmo? E aí André Luiz continua dizendo: não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Olha só, ele já começa daí com a reclamação, né, gente? É básico, né? É uma criança ganhando o carinho do pai que já começa reclamando. Olha só. Então ele vai dizendo ali para os benfeitores, né? Não posso negar que esteja melhor, entretanto sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz! Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado, com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa! Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria, depois os sofrimentos da morte do corpo e em seguida martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo,
levantou-se sereno e falou sem afetação: Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou: Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta edificante, sói identificar a indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá os seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Olha isso, gente. Olha só toda a lamentação que André Luiz fez. Ele passou ali a se lamentar e quase que disse: ó vida, ó dor, não é mesmo? Porque para ele ali, na fala dele, ele era o mais coitado de todos os coitados. Como ele diz aqui, o sofrimento dele era o maior dos maiores. E aí ele passa a falar piedosamente, né, sobre a questão da esposa, como será que estão os filhinhos, a esposa, as filhinhas, não é mesmo? Como estão ali os seus familiares? Será que a Zélia está ali desesperada de saudade, chorando sobre as cinzas dele? Ou seja, André Luiz aqui, meus amados, está ainda demonstrando o egoísmo humano que todos temos. Porque André Luiz não recordou que Zélia tinha que continuar a sua vida. Os filhos tinham que continuar a vida para além da partida dele. Zélia, claro, sofreu a perda do marido. Os filhos sofreram a perda do pai, a partida dele para o mundo espiritual. A família não era espiritualista, mas certamente tinha a sua espiritualidade, a sua religiosidade. E quando se perde um familiar para a vida além, a gente sofre, não é mesmo? Mas depois, meus amados, é importante que a gente prossiga a nossa vida. Nós não podemos ficar ano após ano, após ano, após ano, sofrendo por uma pessoa que já partiu. Além do mais, estudando sobre espiritualidade, nós vamos ver que os próprios espíritos superiores nos indicam que, claro, a gente viva o luto, porque é importante a gente viver o luto, não é mesmo, gente? Eu, como psicanalista, posso dizer para vocês que é muito importante a gente vivenciar o luto, para que isso fique elaborado no nosso coração, no nosso interior, na nossa mente, na nossa vida. Mas nós não podemos ficar apegados àquela partida daquela pessoa. Vivenciamos o luto e, segundo a própria espiritualidade, é importante, mas depois, gente, nós temos que deixar
aquele que já foi partir, e lembrarmos deles com amor, das coisas boas que vivemos juntos, das coisas lindas que vivemos juntos, das experiências proveitosas e amorosas que foram presenciais, e não ficar lembrando do momento da partida. Superar, gente, superação. Porque quando nós choramos e sofremos aqui lágrimas dolorosas, eles lá do outro lado da vida sentem também. A nossa separação é apenas da carne. Continuamos vivos do outro lado. O espírito que está lá, ele está se recuperando. Ele saiu da vida física e foi para a vida espiritual. Ele está se recuperando como nós. Ele também nos deixou aqui. Nós o deixamos partir e ele nos deixou aqui. Então nós temos que colaborar com esse espírito que nós amamos tanto, nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, enfim, a pessoa que nós vimos partir. Então não podemos ter apego. E aqui, André Luiz está, além de todas as lamentações que ele está derramando ali sobre o Clarencio, porque o Clarencio foi extremamente carinhoso e os benfeitores sentaram-se ali do lado dele, não é mesmo? Para ouvi-lo. E ele está aqui fazendo uma lamúria. Só que a lamúria de André Luiz parecem-se às vezes com certas lamúrias que nós vemos as pessoas aqui na Terra fazendo. E não é por mal, claro que não é por mal. As pessoas não se lamentam por mal. Mas há que se perceber, como disse Clarencio aqui para ele, que precisa mudar essa sintonia. Para poder evoluir, para poder continuar, para poder prosseguir. E lembrando também que a esposa na Terra prosseguiu a vida. Clarencio, na verdade, aqui já está começando a preparar o espírito de André Luiz, porque ele ainda não visitou o lar, ele acabou de chegar no momento ali do hospital, não é? Quando ele está sendo socorrido, amparado, cuidado, está refazendo as energias nas orações do crepúsculo, do final da tarde, como nós vimos, não é? E aí, ele ainda não foi visitar o lar, mas com o tempo ele vai ter essa oportunidade, não é? Ele vai angariar meios para ir até a casa visitar a esposa e os filhos. Só que a esposa dele já está casada a essa altura aqui com outro homem. Continuou a vida, gente, porque a vida tem que continuar, tanto aqui como lá do outro lado. Isso não quer dizer que houve uma secção dos afetos. Não foi seccionado os afetos, não terminou os afetos. Ao contrário, amadureceu. Nós vamos continuar amando a pessoa que foi para o outro lado da vida. Ele vai continuar, ela vai continuar nos amando de lá. Mas a vida continua tanto aqui como lá. Ele vai ter que continuar evoluindo, trabalhando, estudando, buscando conhecimento. E nós aqui também, ou seja, a família dele aqui também. Os filhos foram crescendo, a esposa casou-se novamente e a vida prosseguiu. E ele está aqui fazendo um muro de lamentações, né? Bastante egoístas, dizendo que, coitado de mim, como eu sofro. Só faltou dizer, só eu que sou um sofrenildo, não é? Porque ele está aqui se rasgando de lamentações, se derramando indevidamente. E aí o Clarencio vem e dá uma carraspana nele, como um pai faria com o filho. Para aí, meu filho. Tu tá reclamando, falando aí, revendo aí as tuas dores, mas só que agora é o momento de renovar os pensamentos, as ideias. Voltar às zonas estéreis da lamentação não é futuro. Tu precisa renovar os teus pensamentos, renovar a tua vida, considerar que a providência divina transborda de amor e que nós é que somos os endividados que estamos aqui recebendo as bênçãos do poder divino que nos proporciona trabalho para evoluirmos. Não é? Então, ele diz para ele que se realmente ele deseja permanecer naquela casa de assistência, que ele aprenda a pensar com justeza.
Ou seja, reconhecendo os enganos cometidos e buscando evoluir a partir dali. Não é? Reconhecendo o amor, a bondade divina que lhe acolheu ali naquele local abençoado e também pensando em refazer-se, abençoando a família para que a família prossiga. E nós daqui também, gente, isso vale para nós aqui também. Não é? Continuar a nossa vida e abençoar em orações aquele que partiu. Partiu? Deixe partir em paz, porque quando nós choramos aqui lágrimas dolorosas, eles sentem lá. E Chico Xavier, nosso querido Chico, nos conta que quando os espíritos, nós aqui encarnados, nós que estamos ainda aqui sobre a terra, choramos lágrimas amorosas, lembrando de coisas boas que nós vivemos, quando nós estamos fazendo uma prece pelos que já partiram, eles lá recebem com muito amor e alegria essas preces e essas lágrimas de amor, de reconhecimento. Mas que quando nós ficamos aqui nos lamentando e nos apegando dolorosamente, lançando lágrimas de tristeza e de sofrimento, além do tempo do luto que é natural se vivencie, eles lá do outro lado sentem. Então a gente precisa considerar isso, meus queridos. Até porque a separação que nós vivenciamos é apenas carnal. Eles estão no espírito, nós estamos na carne, mas a ligação do amor, do carinho, do afeto continua. Se for verdadeira, se for sincera, vai permanecer. E nós vamos nos reencontrar um dia com eles lá do outro lado. É doloroso perder uma pessoa? Sim, eu sei que é. Nós todos sabemos o quanto é doloroso. Na verdade, a gente não está perdendo. A gente diz que está perdendo, mas não está perdendo. Eles apenas estão voltando para casa. E nós estamos aqui ficando um pouquinho mais para ressarcir alguma dívida que ainda temos. No tempo certo, voltaremos também para o lar espiritual. Então, precisamos rever, não é? E aí, o Clarencio diz para ele aqui que o verbo dilatado em considerações dolorosas, ele vai tornar mais duro os laços que prendem a pessoa a lembranças mesquinhas. Então, quanto mais tu te lamenta, mais tu fica preso àquelas lembranças mesquinhas. Vale para o André Luiz e para os espíritos que estão lá do outro lado e vale para nós aqui, gente. Não adianta a gente ficar falando sobre as dores. Não vai edificar. Claro que você tem que se abrir. Olha, vamos entender bem. Você tem que se abrir com as pessoas certas, não é? De preferência, meus queridos, um profissional da psicologia, da psicanálise, não é? Eu, por exemplo, sou psicanalista. Então, procurem um profissional para falar sobre as questões que vocês precisam falar. Também podem se abrir, conversar com alguém em quem vocês tenham bastante confiança. Mas depois, gente, não fica falando e repetindo, porque o verbo de considerações dolorosas, ele se dilata em duras conexões de laços que prendem as lembranças mesquinhas. Então, a gente vai ficar preso àquelas lembranças ruins, mesquinhas. A gente tem que mudar, transformar, né? Ele diz aqui ainda, o Clarencio, para o André Luiz, que nós devemos ter o nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que as nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Então ele fala para André Luiz que o mesmo Deus que está cuidando dele ali na colônia Nosso Lar, está cuidando também da família dele na Terra. E o mesmo acontece, gente, quando nós vemos um dos nossos queridos partirem. O mesmo Deus que está cuidando de nós aqui na Terra está cuidando desse querido familiar, amigo, amado que partiu para o outro lado da vida. Então, nós temos que considerar essa questão, não é? Para que a gente possa resolver as dificuldades no presente e estruturar um futuro, não é?
Que é isso que Clarencio diz aqui. Porque nós não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação, especialmente André Luiz aqui, que já está no mundo espiritual. Clarencio chama a atenção dele sobre isso também. Olha, não volta às zonas estéreis de lamentação. Não é? Aceita o compromisso aqui da colônia, que é trabalhar para que tu seja abençoado, mesmo que sejam trabalhos mais ásperos, porque esses são bênçãos de realização, considerando que a providência divina transborda amor, enquanto todos nós, encarnados ou desencarnados, estamos onerados de dívidas, ou seja, nós temos muitas dívidas a ressarcir. E a providência divina está nos oportunizando todos os dias novas chances de renovação. Então, que a gente possa aproveitar essas chances de renovação. E especialmente aqui, Clarencio deu uma carraspana amorosa, mas uma carraspana, uma corrigenda sobre André Luiz, para ele parar de lamentar. E aí, André Luiz continua nos dizendo, nesse ínterim, secara-se-me o pranto, porque ele começou a falar e aí ele começou a cair naquela tristeza, naquela angústia de novo, não é? Lágrimas dolorosas, que é o que ele nos diz aqui. Então, nesse ínterim, secara-se-me o pranto e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Então, daí, quando o Clarencio chamou a atenção dele, advertiu ele, passou-lhe uma carraspana, como um pai faz com o filho, ele, inclusive, sentiu-se envergonhado, não é? Daquela fraqueza que ele caiu ali. E aí ele foi secando as lágrimas e foi voltando a novos brios, não é? Em atitude diversa, diferente, para elevar a vibração e não para baixá-la. Continuando então, ele vai nos dizendo que Clarencio foi lhe dizendo o seguinte: não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender a família? Aqui o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Olha isso, gente. Olha o que o Clarencio fala para ele. Ou seja, traduzindo nas nossas palavras, vamos parar com tudo isso aí que você está fazendo. Vamos parar com essa resmungação, com essa reclamação. E aqui ninguém está tirando o teu direito de sofrer a saudade da família, não é? Mas vamos mudar essa estação aí, vamos vibrar elevadamente. E aí o Clarencio fala para ele, inclusive, recordando de como ele agia na Terra, né? O Clarencio vai falando ali para ele, olha, não te interessava lá a remuneração justa?
para expressar o conforto para a tua família? Não buscava o conforto da família? Então aqui também é a mesma coisa. A única diferença é que diverge os detalhes, não é? Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, ou seja, o dinheiro, as facilidades, não é? O conforto. E aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal, não é? Nobreza de espírito, generosidade, busca de auxílio para com os outros, mudança de padrões morais, não é, meus queridos? É disso que ele está falando para André Luiz. E aí ele diz assim, a dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. E, gente, não só para eles lá no mundo do espírito, para nós aqui também. Emmanuel nos fala, em várias passagens que ele traz nos livros que foram psicografados pelo Chico, que a dor é nossa amiga. A dor nos depura. A dor nos ajuda a depurar os nossos enganos. E Clarencio diz aqui, a dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Então a gente costuma reclamar muito quando está com dor, não é? Dor da alma, dor do espírito, dor no físico, enfim. A gente reclama, não é? É natural. É natural que a gente reclame. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ter dor, ninguém. Mas a gente tem que considerar, meus queridos, que a gente tem que também ser grato ao poder divino, porque nós estamos ressarcindo dívidas muito antigas e às vezes muito maiores do que a dor que nós estamos sentindo, que nós causamos a outros seres. Então é uma oportunidade sagrada para enriquecer a alma, para constituir caminho para a divina realização, para que a gente possa evoluir. E aí ele pergunta para o André Luiz, compreendeu a diferença, meu filho? Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixar aos que passam, que é o que ele está fazendo, né? André Luiz ali está deitado reclamando, não é? Só que as fortes, olha que o Clarencio diz, as fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. E aí é claro que aqui o Clarencio vai dizer para ele que ninguém está condenando a saudade justa que ele tem da família, e nem tampouco estão pretendendo estancar a fonte do sentimento sublime que ele tenha pela família. Mas é importante que ele não entre em pranto de desesperação, porque isso não edifica. Pranto de desespero, gente, não edifica ninguém e não edifica para o bem. A pessoa vai se debilitar, seja no espírito, seja aqui na carne. Debilita, fica triste, angustiada, atrai energias ruins, vibrações negativas para perto de si. Claro que é natural a gente chorar, gente. A gente precisa chorar, a gente precisa vivenciar os sentimentos, mas não vamos ficar apegados, não é? Em pranto de desesperação, pranto de desespero não atrai o bem. E aí ele conclui dizendo, se ama de verdade a tua família terrena, tem bom ânimo, para que seja útil para eles, para a tua vida e para a vida deles, não é? Para que a gente possa ser útil para aquele que partiu e para nós mesmos, nós temos que ter bom ânimo. Continuando então a leitura, André Luiz diz o seguinte, fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias, ou seja, André Luiz foi pensar de forma mais coerente, mais sadia, não é? Com bom ânimo. Ele prossegue dizendo, enquanto meditava, a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornava a perguntar com um belo sorriso. Então, como passa? Melhor? Olha, gente, lembra lá que quando ele chegou perto do André Luiz, o Clarencio perguntou para ele, então como vai? Melhorzinho?
ele tratou ele com a mesma amorosidade agora aqui. Então, como passa? Melhor? Porque quando ele tratou ele lá no início, com o mesmo carinho que ele está tratando aqui, André Luiz resvalou lá para a reclamação, né? Para a lamúria, o muro de lamentações. Ele era o coitado dos coitados. Só que depois da corrigenda, que ele aceitou de bom ânimo, ele perguntou de novo aqui para ele: então, meu filho, como é que tá? Melhorou? E aí ele continua dizendo o seguinte: contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Olha que lindo, gente. Que lindo, né? Assim como ele se desbocou lá em Lamentações, agora aqui ele aprendeu a lição, né? Ele aceitou, ele assimilou. Então a gente também é assim, né? Quando a gente está de boa vontade, alguém que nos ama chega e nos corrige, ou às vezes até um livro que nós lemos, ou às vezes um estudo que nós estamos fazendo como este aqui, toca a fundo na nossa alma, nos corrige, e a gente aceita com boa vontade, e aí a gente se anima, né? E aí a gente vai dizer para o poder divino e para todos que estão na nossa volta: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Não é mesmo? E assim encerramos então esse capítulo. Mais um capítulo maravilhoso, não é mesmo, meus queridos? Que a gente possa absorver as lições aqui, que vocês possam ir ainda além, não é? Refletindo sobre a sua vida no dia a dia, sobre o que nós lemos aqui, sobre o que nós vimos, para que a graça divina possa operar sobre nós e a gente possa se abrir para a nossa mudança moral, para a nossa transformação, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Ok, meus amados? Então, antes de encerrar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de recordá-los que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos aqui no canal Universo da Mulher o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos o estudo da obra de André Luiz sobre a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que são 13 livros. Nós estamos no primeiro livro, o livro Nosso Lar. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos aqui no canal Universo da Mulher o Momento do Passe, quando nós recebemos os eflúvios do poder divino. Agradeço muito a companhia de todos vocês. Peço que vocês deixem os seus comentários aqui ao final do vídeo, abaixo aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês se houverem dúvidas, e vão contando aqui para mim também se vocês estão gostando dos estudos, o que vocês estão compreendendo, como vocês estão se sentindo, se está fazendo bem para vocês. Eu tenho acolhido os comentários de vocês, sempre muito generosos aqui nos nossos estudos, em todos os vídeos. Vocês são muito queridos, eu amo vocês e agradeço muito pelas suas companhias e por suas palavras, sempre com muita consideração e afeto sincero. Sou grata então, vou me despedindo, deixando um grande beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas lindas. Que a paz de Cristo, de Maria Santíssima e dos nossos amados benfeitores estejam sobre nós.